E agora eu quero convidar o meu amigo, né, grande parceiro, Iosael Rocha, lá de Curitiba, para quem não conhece o Iosa, um grande homem de Deus, né, aprendi muito com ele enquanto ele esteve em Maringá. Ele acha que ele deixou a rede de homens, mas eu não dei, né, ele veio pedir a carta de alforria, eu falei, negativo. Se o pastor liberar, beleza, mas eu não libero. E aí tem que estar um ou dois em concordância, né, tem uma parada dessa aí, então você pulou, irmão, você é da rede, acabou. Amém, Iosa? É com você a Amém. palavra, tá? Amém. Glória a Deus. Para mim é uma honra, na verdade, estar sempre aqui, dividindo esse momento, essa oportunidade, né? De estarmos sempre revigorando aí a nossa vida espiritual. Glória a Deus por isso, né? Eu queria rapidamente compartilhar um texto da palavra, onde já fui ministrado, tomei um golo d'água forte do Jefferson aí. Muito bom. Deus abençoe aí. E falando em cheio do Espírito Santo, rapaz, dá uma olhada nesse trecho que eu encontrei da Bíblia aqui. Eu acho que se tivessem filmado, não tenho ideia de quantos milhões de visualizações nós teríamos por conta dessas duas histórias. Duas historinhas que eu queria compartilhar com vocês. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 2, lá no versículo 11 e 12. Diz assim, ó. E assim foram andando e conversando. Dá uma olhada nessa história. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Já imaginou ser uma ventania dessa? Que maravilha. O versículo 12 diz, Elias viu o que aconteceu e gritou, meu pai, o Senhor sempre foi um exército para defender Israel. E nunca mais viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Essa é a primeira história. A segunda está um pouquinho para frente, ainda no livro de 2 Reis, mas agora lá no capítulo 13. Escuta essa história aqui, olha que coisa. Versículo 14 diz, o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo, então abraçou-o e chorou, dizendo, ó de novo a frase, meu pai, o Senhor foi como o exército para defender Israel. Então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas, e Eliseu disse que se preparasse para atirar. E o rei o fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse, abra a janela, que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou, atire a flecha. Assim o rei atirou. Eliseu disse, olha a frase de novo, o Senhor é a flecha, o Senhor, no caso o rei, é a flecha do Senhor Deus. E por meio do Senhor do rei, que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Versículo 18. Depois Eliseu disse a Joás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Versículo 19. Eliseu ficou zangado com isso e disse, o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Olha essas duas histórias, né? Olha essas duas histórias. Então, tem alguns pontos em comum nessas duas passagens. O primeiro ponto em comum que eu queria colocar aqui é a pessoa de Eliseu, né? Nós estamos enxergando Eliseu em 2 momentos. No primeiro momento, Eliseu, lá no capítulo 2, estava no início de um ministério profético abençoado, né? Não há nem o que falar. O que Deus fez na vida daquele homem literalmente mudou a história.
Já no segundo momento, o que nós temos? O mesmo Eliseu, mas já no fim do curso. Idoso, doente, né? Já no fim da vida, literalmente esperando a morte. Olha os dois momentos com o mesmo personagem. O segundo ponto em comum é que, se nós formos analisar, os dois momentos falam sobre um tempo de sucessão, não é verdade? No primeiro, Elias, o redemoinho, e Eliseu continuou, e num segundo momento agora está Eliseu, né? Em um momento de partida, para que então o rei Jeoás continuasse. Um terceiro ponto, que eu não sei se vocês perceberam, é que nos dois momentos há o registro dessa frase: meu pai, o Senhor sempre foi um exército para defender Israel. Olha isso. Então, o que eu queria destacar aqui? A questão da diferença. Qual foi a diferença desses dois momentos? Qual foi a diferença entre lá atrás Eliseu e agora aqui na frente Jeoás? A diferença é notável, meus irmãos. Nós podemos analisar a questão da postura diante da vida. Olha essas comparações. Eliseu decidiu pela plenitude naquele momento da primeira passagem. Ele decidiu pela integridade, pela excelência. A hora que ele viu, a gente pode acompanhar como é que foi a vida de Eliseu do lado de Elias. Ele olhou para aquele cara e falou: não, eu quero ser esse cara aqui, não, eu vou ficar com ele até o fim. Né? Por quê? Se dedicou de vida plena. Não, eu quero esse negócio para mim. Rapaz, eu quero trazer isso para a minha vida, eu vou ficar aqui até o final. Né? E já o que a gente percebe na atitude de Jeoás, que deixou o Eliseu nervoso. Mesmo doente, o Eliseu foi zangado. Foi com o quê? A postura de mediocridade do camarada. Rapaz, nós estamos falando do profeta de Deus, o cara que abria a boca e o trem acontecia. O cara está mandando ali um ato profético maravilhoso e o cara ali era para jogar as flechas, rapaz. O cara, uma, duas, três e parou. O profeta pirou a cabeça. Por quê? Porque ele sabia da intensidade daquele propósito. Né? Então, o que a gente vê em Jeoás? A questão da mediocridade. Né? E aí eu fui avaliar um pouquinho essa história da mediocridade, depois vocês pesquisam lá. Né? Mediocridade vem do médio, né? Do médio. E ocre, né? Lá no original, ocre tem a ver com pedras, e na verdade, comenta-se que tratava-se de montanhas. Então, no resumo grosso aí, seria o cara que subiu até a metade da montanha. E aí tem um problema seríssimo quando você sobe até a metade da montanha. Porque ao mesmo tempo que você se sente aflito por olhar para cima e ver quem está no topo, você também olha para baixo e vê quem está no ponto zero e dá aquela sensação de conforto, sabe? Tá ruim, mas não tá tanto ruim, não tô tão ruim igual. Sabe, já viu aquela frase? Tá ruim, mas poderia ser pior, né? Horrível isso, porque te dá uma sensaçãozinha de conforto, né? Não tô lá, mas também não tô tão ruim igual o fulano, né? Então, essas situações, a mediocridade ela é muito perigosa, porque ela causa essa situação estranha nas nossas vidas, né? E de que maneira a gente consegue, então, perceber as diferenças em relação à reação de cada um? Na atitude. Olha só como é que a gente pode verificar. Eliseu era um cara que, quando olhou Elias, olhava com admiração. Eliseu, quando acompanhou Elias, acompanhou com admiração. Né? O que aconteceu? Ele tinha tanta intenção de ter o que Elias tinha que ele teve a oportunidade, lembra, nos últimos minutos de Elias, ele falou: peço o que você quiser. Peço o que você quiser, Eliseu. E o que Eliseu pediu? Rapaz, eu quero esse negócio que tem aí. Eu quero esse negócio que você tem. E outra, eu quero em porção dobrada. Olha a fé, olha a ousadia, olha a admiração de Eliseu. Agora, já por outro lado, se nós formos lá na frente ver qual foi a atitude de Jeoás? Não foi de admiração,
foi de idolatria. Aquele cara que quando viu que Eliseu estava no momento da partida, falou, rapaz, o que vai ser de mim sem esse cara? Eu vejo que acho que se tivesse sido feita a mesma pergunta, do tipo assim, peço o que você quiser, Jeoás. Talvez ele fale, eu quero é que você não vá embora, eu quero que você não morra. Que você é o cara, olha, eu não sei o que vai ser do meu reinado sem você. Olha a diferença. Quantas vezes a gente vê essa frase, né? Quem me dera se eu fosse o fulano. Quem me dera se eu tivesse o que o fulano tem. Se eu tivesse o emprego, se eu tivesse o cargo, se eu tivesse a oportunidade que o fulano tem. Quem me dera, né? Às vezes até aquela situação, eu acho que Deus tem filhos prediletos. Não é possível o cara ser tão abençoado assim, né? Gente, quando eu vejo a atitude de Eliseu dizendo assim, eu quero é o que esse cara tem em porção dobrada. Rapaz, não é um orgulho. Sabe por quê? Porque lá na Bíblia não foi um rapaz chamado Jesus Cristo que disse aos discípulos, em meu nome vocês farão coisas maiores? Aleluia. Não foi Jesus Cristo que registrou isso aos discípulos? Então, por que eu não quero isso para a minha vida? Por que eu não quero isso para a vida dos irmãos que estão aqui? Sim, Jesus Cristo registrou lá que no nome dele nós podemos fazer coisas maiores. Esse sentimento, deixarmos de agir muitas vezes com idolatria, colocando apenas alguém como sendo o salvador da pátria, quando Deus te deu o poder para agir, Deus te deu o poder para avançar, Deus te deu o poder para fazer, Deus te deu o poder para se levantar, se colocar de pé e ter a graça dele em sua vida, para que aconteça através da sua vida também os maiores milagres que você já viu nessa terra. Você tem esse poder, meu irmão. Eu tenho esse poder. A gente tem que se colocar em pé, de pé na presença de Deus. Para finalizar, eu queria analisar 2 pontos. Existem 2 coisas, pelo menos 2 coisas que eu queria citar, que pode fazer você parar. 2 coisas, pelo menos. A primeira delas é a questão da falta de recurso. Eu me lembro de um dia, nós estávamos em Jaguariaíva, onde moram meus sogros, e eu morava em Maringá ainda. E aí fiquei com as crianças, com a Neila, né? Passou um pouquinho da hora, já era mais ou menos umas 9 horas da noite, rapaz, e é um trechinho longo ali, né? Sai ali por quem é da estrada como eu, né? Sai ali por Venceslau Braz, ali por Araputi, Ventania, São Jerônimo da Serra, Açaí, sai lá em Londrina, então um trechinho. E adivinha como é que estava a gasolina do carro, né? Aquela, não, mas vou tranquilo, vou chegar em Londrina, já abasteço ali, corto o trecho. Rapaz, cheguei em Londrina, era para lá de meia-noite. Cadê o posto aberto? Né? E aí, a Neila já começou naquela ministração do lado, né? Aquela ministração, pô, mas pelo amor de Deus, estamos com as crianças, 00:30, e eu, rapaz, ali, eu falei, não, vou na certeza que Arapongas eu acho. Né? Rapaz, quando chegou em Arapongas, o que eu achei foi aquela luzinha laranja que acende assim no painel. Rapaz, eu vim, como diz os antigos, na banguela, sabe? Mas orando a Deus para chegar. E nada de posto. Eu fui encontrar posto pela misericórdia de Deus em Sarandi, ali naquele trevo principal que eu estava 24 horas o posto ali abasteci. Rapaz, o que é isso? Falta de recurso, falta de combustível, arrebenta com a gente. Destrói, você deixa de ser o maridão, você deixa de ser o cara, você não é nada, rapaz. Você é um cara dependendo da misericórdia para sobreviver. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. É terrível a sensação de impotência que a gente fica, né? Então, e o segundo ponto que eu coloco aqui, que literalmente pode parar a vida de um homem, é a questão da falta de força.
Quantas vezes a gente já ouviu, né? O maratonista que se preparou, foi para a corrida, e aí, quando estava lá, já na fase final, deu uma cãibra, o cara não conseguiu seguir. Olha que coisa triste. Falta de recurso, falta de força. Mas sabe o que eu vejo nessa história aqui? Que Jeoás não faltou nada disso. Não faltou nada de... Cara, ele era o rei, mano. Ele tinha recurso. Ele tinha força. Estava do lado de um profeta. Sabe o que faltou para Jeoás? Vontade. Vontade. Não faltou nada disso. Faltou vontade. Vontade de se colocar em pé. Irmãos, tal não está escrito lá na Bíblia. Ame o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. É tudo. É tudo. Quantas flechas o Senhor deu para mim e deu para você? Quantos talentos o Senhor deu para mim e para você? Quantos dons? Deus está pedindo para a gente lançar esses dons. Lança. O dom da inteligência, o dom da sabedoria, do profissionalismo. Deus te deu e você sabe disso. Você sabe disso. Rapaz, você já imaginou? Vem comigo para essa cena, você dentro daquele quarto. Eliseu, o cara de Deus, o cara que abre a boca e o trem acontece, te mandando você, vai lá, lança flecha. Rapaz, eu ia lançar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou as flechas, lança o arco, pula em cima, sapateia, faz acontecer, rapaz. Por quê? Porque é Deus falando contigo. É isso que Deus fala comigo. Lança o que eu te dei. Você tem estrutura, você tem recurso. Lança agora. Porque quando você lança, pode ser, pô, lançando flecha no chão, que negócio doido é esse, rapaz? Pode ser que muita gente não vai entender o que você vai fazer. Pode ser que muita gente vai achar que é coisa de gente metida, de gente invejosa, enfim. Que não vai faltar gente para falar que doideira esse cara está fazendo. Mas enquanto você lança as flechas aqui dentro, Deus te garante a vitória lá fora. Enquanto você lança os teus dons, os teus talentos aqui, Deus peleja por você lá fora. As suas conquistas em relação à Síria estarão garantidas pelo poder de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. Eu quero orar para que Deus realmente renove a nossa vontade, porque recurso eu sei que Deus já me deu. Deus já te deu. Que Ele possa renovar, então, a nossa vontade, para não ser esse medíocre que foi Jeoás. Tinha tudo nas mãos, profeta, veloz. E o que fez? Deixa para outro fazer. Não, é nossa. Está contigo. Vamos orar? Amém. Senhor, eu quero repetir a oração que eu fiz a Ti ontem à noite. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha renovar a minha vontade. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha renovar a vontade de cada um que está aqui, Senhor. Deus nos faz lembrar agora quais são as flechas que estão nas nossas mãos. Quais são as flechas que o Senhor nos deu? Dons, talentos, inteligência, recurso. O que mais a gente precisa, Senhor, para se colocar em pé diante dessa situação? Deus, em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos de uma vez por todas, Pai. Nos faz ficar em pé e se tornar homens, grandes homens. E a sua palavra foi a sua boca, Jesus Cristo, dizendo que nós poderíamos fazer grandes coisas, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos tira dessa inércia. Repreendo toda a mediocridade, Pai.
toda mediocridade. Move-nos para algo especial, que realmente transforme a nossa vida. Ministro sobre a vida de cada irmão aqui, Pai. Cada casa aqui representada. Cada líder, cada sacerdote, cada guerreiro aqui, Senhor. Em nome de Jesus, receba essa mensagem assim como recebi no meu coração ontem. Que a gente se coloque de pé. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.